O segredo mais estranho do mundo. Como é isso? Eu vou compartilhar com você hoje, aqui e agora, o segredo mais estranho do mundo. Só 3%, olha bem, só 3% da população mundial usa bem os seus potenciais. Como é isso? Exatamente o que você acabou de ouvir. Somente 3% da população mundial, da população desse planeta, usa bem os seus potenciais. Os potenciais que todos têm, mas só 3% que os usa bem, usa em plenitude. Já 97% da população mundial, da população do planeta, usa abaixo do que pode usar os seus potenciais. Usa bem abaixo do que pode usar. Vive bem abaixo do que pode viver. Isso é muito estranho. Agora eu vou desvendar com você esse segredo estranhíssimo, o segredo mais estranho do mundo. Bem, esse fato de 97% vive abaixo em qualquer área da vida. Vive abaixo do seu potencial financeiro, poderia ter muito mais recurso financeiro do que tem. Vive abaixo do seu potencial na sua própria profissão, poderia ser um profissional muito melhor sucedido, mais bem sucedido do que é. Né? Vive abaixo do seu potencial de saúde. É só você olhar a quantidade de farmácia que existe no nosso país. Né? Quantidade de remédio que é vendido. As pessoas estão realmente gastando fortunas com químicas que não resolve coisa nenhuma, mas ameniza, né? Controla sintoma e tal, tira aquela dorzinha, mas o povo está tudo ferrado mesmo. Então, ou seja, está vivendo abaixo do seu próprio potencial de saúde. E isso vai em tudo, né? Vai em relacionamentos, tem relacionamentos meia boca também, aqueles relacionamentos mais ou menos, né? Ah, para não ficar sozinho, fica com isso aí mesmo e pronto, e vai levando a vida, né? Vai levando uma vida sem sentido, né? Sem gosto, sem prazer de viver, né? Consequentemente, a performance, né? O desempenho dessa população é também abaixo do que pode ser, muito abaixo. Bom, e agora? Eu sou Ricardo Ferreira e este aqui é o Segredos da Mente e eu vou te mostrar como você pode participar dos 3% da população mundial que usa bem os seus potenciais. Eu sou coach e psicanalista, eu estudo isso há muitos anos. Eu passei pelo menos os últimos 35 anos da minha vida estudando esse assunto que nós vamos compartilhar agora. Tá? E não sou só eu, tá? Existem N pesquisadores pelo mundo que estão cada dia mais se aprofundando no assunto como ampliar a utilização dos potenciais inatos, daquilo que já está em você. Você não precisa de nada fora, você não precisa buscar de nada em lugar nenhum. Tudo já está em você. O que precisa sim é saber como ativar, como usar aquilo que já está em você. Ah, mas se eu for engenheiro eu tenho que ir na faculdade. Isso, você vai lá buscar ferramentas, mas o potencial já está em você. Você já é um engenheiro potencialmente, você só não tem a ferramenta. Agora, se você não descobrir isso dentro de você, não adianta você ter diploma na mão. Tem um monte de prédio caindo por aí, gente. Tem um monte de coisa, tudo dando errado. E as pessoas têm diploma. Então você vê que não é o diploma que assegurou. Se não tiver despertado dentro da pessoa, não vai adiantar nada. Muito bem. Como ativar os seus potenciais em tudo? Eis a questão. Parte-se de usar adequadamente o cérebro. Porque o cérebro é o filtro, né? O cérebro é o filtro de como vai ser processado os seus pensamentos, consequentemente como vão ser processadas as suas emoções e consequentemente como serão as suas ações. Agora, o cérebro, ele é um equipamento, ele não é você. O teu cérebro é como se fosse uma calculadora, ele não tem vontade própria, ele é um equipamento, ele é um mecanismo que é utilizado para processar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles são processados na sua mente. Ai, meu Deus, e agora? Eu sou a mente ou o cérebro? Você
além da mente, mas você usa a mente e usa o cérebro. Digamos que a sua mente é o programa, né? Ou melhor ainda, a sua mente é o que usa os programas. Né? Os programas são as crenças organizadas que estão na sua mente, que essa, por sua vez, usa o teu cérebro para processá-lo. Nossa, parece complicado isso, mas não é, é facílimo. Vamos lá. Pensar e sentir na mente estão juntos. Todo pensamento atrai um sentimento, todo sentimento atrai um pensamento. Não há pensamento separado de sentimento, nem sentimento separado de pensamento. Então, a mente é a união de pensar e sentir, que vai processar, para acessar o veículo físico, através do cérebro. Então, você precisa do cérebro para processar os pensamentos, consequentemente, os sentimentos. Agora, o cérebro ele não tem decisão, é você que tem a decisão. Este é o maior segredo do mundo. O cérebro não decide nada, é você que decide. Para o teu cérebro, tanto faz se aquilo que você está passando lá, processando nele, é real, está acontecendo agora, ou é imaginário, ou é uma memória, né? Porque imaginário pode ser futuro, né? E pode ser uma memória de alguma coisa que já aconteceu. Foi feito testes de neurociência muito interessantes. Essa época que nós estamos aqui, que a gente tem tomografia computadorizada, a gente tem scanners que pode escanear o cérebro. É muito legal, porque conforme você pensa, áreas do cérebro vão sendo ativadas. É como se elas fossem iluminadas, vão se iluminando de acordo com aquilo que você está pensando ou sentindo. Olha que interessante isso, cara. Dá para ver isso num scanner. Que coisa fantástica. E aí o que acontece? Fizeram o seguinte teste. Chamaram indivíduos, falaram, nós vamos servir um jantar aqui, o que você gosta? Eu gosto disso, daquilo. Então fizeram um jantar daquele maravilhoso, do jeitinho que a pessoa gosta. E a pessoa ingeriu e eles estavam olhando nos monitores que áreas do cérebro estavam sendo acessadas e foram registrando tudo. No dia seguinte, chamaram as mesmas pessoas, fizeram as mesmas conexões com os equipamentos, né, para ver que áreas seriam acessadas e pediram para eles, olha, me conta aí como é que foi ontem aí o jantar. E as pessoas passaram a relatar o que tinham comido, se estava gostoso, se não estava, que gosto que tinha, como é que era, como é que não era. E agora, pasmem com o que aconteceu no cérebro das pessoas no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Quais foram as áreas que foram ativadas? Exatamente as mesmas do dia em que eles estavam de fato jantando. Olha que louco isso. Então, para o cérebro, está comprovado, hein? Comprovado cientificamente, com experimentos. Para o cérebro, as reações bioquímicas foram exatamente as mesmas. As reações emocionais foram exatamente as mesmas. Do dia que de fato ele estava jantando aquele alimento e do outro dia em que ele estava apenas se recordando e contando o que tinha acontecido. Olha que coisa incrível. Então, tanto faz se aquilo que está sendo processado de fato aconteceu no presente ou se é uma memória de algo que aconteceu. Então, olha que coisa incrível que isso nos revela. Nos revela que nós podemos usar o cérebro para irradiar o que nós queremos para a nossa vida, para irradiar a busca de soluções, seja quais forem os problemas. Porque quando você pensar um problema e fizer uma pergunta, o teu cérebro vai buscar uma resposta, mesmo que aquilo ainda não aconteceu. Ele vai buscar uma resposta. Olha que coisa incrível isso. Bom, isso deveria ser ensinado na escola, né, gente? Se você parar um pouquinho e falar assim, pô, por que não ensinaram isso pra gente na escola? Porque eles não sabiam. Muito pouca gente no planeta sabe disso. Esses 3% da população mundial que estão acima da média mundial, né, que estão bem acima da média mundial, que usam bem os seus potenciais, eles já sabem disso. Eles usam isso coordenadamente. Alguns de forma intuitiva e outros foram instruídos de como usar isso. Muito bem.
Isso que eu estou falando que devia ser ensinado na escola é como você usar o teu cérebro. Como você usar o teu cérebro para processar os seus pensamentos e as suas emoções de uma forma que traga resultados melhores na sua vida. Então, a mente é a soma de pensar e sentir agindo através do teu cérebro. Então vamos lá. Então, pensar é diferente de ter pensamentos. Ter pensamentos é isso aí que você pensa, né? Você pensa que pensa, mas você não pensa. Eu vou te mostrar agora. Quer dizer, não vou dizer que você não pensa, né? Pelo menos na maioria do tempo, você não pensa. Na maioria do tempo e a maioria das pessoas tem pensamentos, que é diferente de pensar. Ter pensamentos não é pensar. Ter pensamentos, pensar o que os outros pensaram, passar pela sua mente os pensamentos dos outros, isso é ter pensamentos. Isso não é pensar. Pensar é quando você está no controle, quando você determina o que você quer que seja processado na sua mente. Isso é pensar. Vou dar um exemplo. Né? Se hoje fosse antes de ontem, que dia seria amanhã? Olha só que pergunta, hein? Se hoje fosse antes de ontem, que dia seria amanhã? Deu nó aí? Então, se hoje fosse antes de ontem, que dia seria amanhã? Seria ontem, cara. Perguntar outra para ver, vamos fazer você pensar de novo. Se hoje fosse quinta-feira, que dia seria depois de amanhã? Certo? Para você responder qualquer uma dessas duas perguntas, você teve que pensar. Você teve que dar um comando ao seu cérebro para ele encontrar respostas. Isso é pensar. Isso é diferente de ter pensamentos, de ficar passando um monte de coisa na sua cabeça aí que você nem sabe para que serve, né? Fica repetindo coisas sem sentido, né? Fica lembrando de trechos da novela, trechos da websérie, trechos da série que passou lá no Netflix, e coisas da vida dos outros, do noticiário e tal, mas e você mesmo? Tem uma dica interessante para você filtrar as informações que vêm principalmente em notícias, né, nas mídias, aí, seja jornal, TV, rádio, o que for. Faz a seguinte pergunta: não importa qual seja o fato, quem vai ganhar o que com isso? Quando você faz essa pergunta, quem vai ganhar o que com isso? Você encontra um rastro de entendimento do que está acontecendo ali. Porque não existe nada que é separado, que é isolado, que acontece por acaso. Tudo tem sempre uma conexão, uma correlação. E quando você faz essa pergunta, você vai desenrolando a origem daquilo. Por que, que aquela empresa está noticiando aquela notícia? Quem que vai ganhar o que com isso? Eu falo, pô, mas e se eu tiver na dúvida? Na dúvida, olha o segredo, na dúvida, siga o rastro do dinheiro. Tá? Aqui nesse planeta o dinheiro tem um valor assim, ele é super valorizado, né? Tanto é que as pessoas vendem uma coisa que não pode ser vendido a troco de dinheiro, que é o seu tempo. O seu tempo é precioso e não pode ser substituído. Ou você faz ou não faz algo com o seu tempo, mas ele vai continuar passando. E simples assim. Se você usou bem, usou bem. Se você não usou bem, azar seu. Né? E aí as pessoas vendem esse tempo para trabalhar para os outros. Né? Sendo que o trabalho ele deve ser para você mesmo. Ah, mas então eu não vou ser empregado de ninguém? Talvez sim, talvez não. Mas a questão é, mesmo se você estiver trabalhando num emprego, entre aspas, que você trabalhe para você, que aquilo faça bem para você, que aquilo faça sentido de evolução na sua vida. E não ficar simplesmente trabalhando para os outros. Eu vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa empresa que aquilo que ela faça, faça sentido para mim. Né?
Se eu gosto de arma, posso trabalhar numa empresa de armas. Se eu não gosto de armas, é melhor eu não trabalhar numa empresa de armas, né? Da mesma forma que uma pessoa que quer ter uma vida saudável, fica meio em descompasso trabalhando numa empresa de tabaco, que é uma coisa que danifica a saúde das pessoas. Então você precisa ir agrupando, né, o que você pensa e o que você sente com o que você faz. Então, se você quer coisas que façam bem para as pessoas, procure trabalhar em locais que também façam bem para as pessoas. Ah, mas onde eu estou não é assim. Mas procure outro lugar. A escravidão já acabou, gente. Faz tempo, viu? Faz tempo. A escravidão dos grilhões acabou. Agora a escravidão da mente, não. Essa está bombando aí. Se você olhar o planeta, assim, a maior parte da população do planeta está bem, está feliz, está se dando bem, está gostando dos resultados. Quando eu falo se dando bem, não quer dizer ganhando muito dinheiro. Não precisa se ganhar muito. Precisa ter o suficiente para você ter liberdade. Para você não ficar refém do dinheiro. Não ter que vender o seu tempo por dinheiro. O seu trabalho não deve ser vender o seu tempo por dinheiro. Tá? O seu trabalho deve ser um ambiente e um momento de alegria na sua vida. Agora, para você entender este maior segredo do mundo, que eu acabei de te revelar, que só 3% das pessoas usam bem os seus potenciais, e que o cérebro não tem noção de se o que está pensando ali, processando, é uma informação real, é uma memória ou é uma imaginação. Ele simplesmente vai processar e vai gerar resultados com isso que você tiver alimentado a ele. Então, se você alimentar bem o teu cérebro, vai ter bons resultados. Se você alimentar mal, vai ter maus resultados. O que acontece é que as pessoas, é como se fosse um jardim. Imagina que o teu inconsciente, você tem consciente, que é uma partinha sua, 10% aproximadamente, e 90% inconsciente. O teu inconsciente, ele entrega tudo que você quiser. É como se fosse o canteiro de um jardim. Tudo que você plantar lá, vai brotar. Se você plantar uma semente venenosa, vai nascer veneno. Se você plantar uma semente de algo alimentício, vai nascer algo alimentício. Então, o que você planta no seu inconsciente é o que vai depois frutificar na sua vida, seja coisas boas ou não. Então, a gente vê, ai, coitadinho, aquelas pessoas estão sofrendo, eles estão plantando sofrimento. Então, se você quer tirar as pessoas do sofrimento, precisa ensiná-las a plantar solução. E aí elas vão colher solução. Porque se ela planta sofrimento, ela vai colher sofrimento. Não tem como. Mas a vida é um espelho do que está dentro das pessoas. Então, nós precisamos aprender a usar o nosso cérebro adequadamente, a usar o nosso canteiro aqui do inconsciente para plantar coisas legais, coisas boas, coisas que tragam benefício a nós e ao próximo, que tragam satisfação e alegria, e consequentemente é isso que vai acontecer. Se você gera o bem ao próximo, é isso que acontece na sua vida. Agora, para isso, nós precisamos aprender a separar o fato da opinião ou da preferência. O fato é o fato. O fato ele é neutro, ele não é bom nem mal, ele é um fato. Ele simplesmente é. Ele não tem valor por si mesmo. Quem vai atribuir valor aos fatos é você. Sou eu, são as pessoas. Então a mesma coisa que pode causar um dano pode causar um benefício. O fato é que antigamente se usava vela para iluminar. E depois alguém passou a usar lampião. E aí, a partir desse alguém, nós temos outros que passaram a substituir as velas por lampiões. E já foi um avanço. Depois surgiram as lâmpadas incandescentes. E aí puderam substituir os lampiões. Né? Agora, você fala assim, poxa, mas o fato de existir a lâmpada desempregou as pessoas que trabalhavam na fábrica de lampião. O fato de ter o lampião desempregou as pessoas que trabalhavam na fábrica de vela. Então você vê assim, o lampião, que foi uma benção para quem usava a vela, não foi bom para quem perdeu o emprego na fábrica de vela. Da mesma forma, a lâmpada, que foi bom para quem usava lampião, não foi bom para quem perdeu o emprego na fábrica de lampião.
Então, assim, as coisas sempre são boas e são ruins ao mesmo tempo, né? A gente que precisa aprender a se reposicionar. Se não existe mais necessidade do trabalho fazendo vela, eu posso aprender a fazer lampiões, se vou trabalhar fazendo lampiões, ou qualquer outra coisa. Da mesma forma com as lâmpadas, a gente vai migrando. A gente sempre pode aprender uma nova coisa e modificar a nossa vida, né? A coisa mais complexa e mais difícil e mais necessária é aprender a desaprender. Como é isso? Aprender a desaprender. Exatamente. Desde que o mundo é mundo, o ser humano se agarra nas coisas do passado, as coisas que ele já aprendeu, sendo que o futuro não vem daquelas coisas que você já aprendeu. O futuro vem justamente das coisas que você ainda não sabe, mas que você vai aprender. E conforme para você aprender algo novo, você precisa desaprender o que ficou para trás e aprender algo novo que seja melhor, mais eficaz, mais eficiente. E aí você vai ao futuro. Entenda que o seu cérebro é um processador de informações e que ele pode encontrar soluções para N coisas para você, porque ele processa tanto consciente quanto inconsciente. Desde que você saiba fazer as perguntas de uma forma adequada, fazer as melhores perguntas, você vai encontrar as melhores respostas. Agora, para isso, você precisa aceitar os fatos sem julgar, sem opinião. Não importa a sua opinião, o fato é um fato e ponto. Você pode gostar ou não gostar, isso é opinião. Mas querer mudar o fato, como é muito comum a gente ver nas mídias, né? As repórteres a fazer perguntas, mas quer induzir a resposta da pessoa que está sendo entrevistada. É chato demais isso, gente. Isso chega a ser ofensivo, é uma ofensa à inteligência do público que está assistindo, né? Não dá oportunidade à pessoa se expressar livremente, quer induzir a resposta. Então isso é prisão mental, está presa no passado, ela já tem uma opinião sobre aquilo. Então ela acha que é assim e ponto. E sai impondo. Um exemplo típico disso é essa ilusão de que os médicos sabem tudo. Não sabe, ele sabe aquilo que ele estudou, aquilo que ele experimentou, mas ninguém tem condição de saber tudo. É impossível saber tudo. Qualquer pessoa, por mais que ela estude, por mais que ela se dedique, ela vai saber alguma coisa, sim. Talvez um pouco mais do que a maioria, mas não dá para saber tudo, né? Mesmo porque cada ser humano é único, cada caso é um caso, não existem duas pessoas iguais. Não existem dois casos iguais. Então não existe duas situações iguais. Elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Então o melhor médico da sua vida, quem que deve ser? Você mesmo, cara. Você deve ser o seu melhor médico. Escutou a opinião, viu que ele te orientou, muito bem. Na dúvida, consulte outro, vê uma segunda opinião. Chega você à conclusão. Se é para ficar tratando sintomas ou se é para buscar a causa, buscar a solução do que você está vivendo. Ou se é para ficar tratando sintoma. O que será que é para fazer? Então cabe a você decidir. Porque quer queira, quer não, as consequências vão sobrar para você, na sua vida. Então, decida você. Ah, eu pensei que, pensou que, e você toma na raca, viu, rapaz? Esse tal do pensei só te ferra. Porque não é para pensar, faça a pergunta de uma forma precisa e você vai ter uma resposta precisa. Outra coisa importante, parar de competir com o outro. Larga a mão de querer competir com o outro. Querer ser melhor que o outro, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Larga a mão, bobeira total. Não tem que se comparar com o outro. Cabe você pensar em você mesmo. Pensar em como você pode fazer para superar você. O que você pode fazer hoje melhor do que você fez ontem? Como você pode viver a sua vida hoje melhor do que você viveu ontem? Como você pode fazer o seu trabalho hoje melhor do que você fez ontem? Percebe? Aí essa competição, entre aspas, em vez de competir com o outro, passa a ser com você mesmo. O que eu consegui me melhorar, né? E aí passa a ter sentido. Aí você vai conseguindo um aumento de desempenho cerebral, né? Porque o cérebro só vai melhorar se você melhorar as suas perguntas, melhorar a qualidade das perguntas,
melhorar a qualidade. Aí você fala, mas e a alimentação não conta? Conta muito. A primeira coisa mais importante que tem depois da água é o sono. Você tendo água, aí fala, mas e a respiração? A respiração vem antes da água, né? Respira, beba água, durma bem, de forma que repouse, que recupere. Aí, né? Dormiu bem, tem água, aí vamos à alimentação. Qual é a alimentação adequada? Aquela que fizer bem para o seu corpo. Ah, mas deve comer carne, não deve comer carne, é vegano, não é vegano. Tudo é válido, desde que faça bem para você. Não tem como você ter uma regra fixa. Eu consideraria o seguinte, o que a minha avó comeria, né? Porque minha avó tinha muita saúde, então dá para olhar o que tipo de alimento ela comeria. Hoje em dia você olha os rótulos dos alimentos, e se você pegar um rótulo de alimento industrializado e um rótulo de shampoo, é muito parecido. Então, alguma coisa está errada. Eu estou comendo shampoo? Talvez. Encontre os alimentos que façam bem para a sua saúde, cara. Precisa conhecer o seu corpo. Agora, quando você parar de competir com o outro, parar de se preocupar com o outro, você vai poder observar mais a você mesmo. Você vai poder observar como você pode fazer melhor as coisas que você já faz. Você pode dormir melhor, se alimentar melhor, desenvolver melhor seus pensamentos, desenvolver tua saúde, desenvolver seus relacionamentos, desenvolver o teu desempenho profissional, financeiro, tudo você vai perguntando, vai encontrando as respostas e vai se desenvolvendo. Esse desenvolver, naturalmente, vai melhorar a si mesmo, vai melhorar você mesmo. Melhorar a si mesmo, né, é autoliderança. A autoliderança é você se tornar o herói da sua própria história. É não depender de outrens, tá? Não ficar dependendo de curtir os heróis fora de você. Aí o herói da história, o herói da novela, o herói do seriado, o herói do BBB, o herói... Sabe, gente? Que coisa assim, né? Tudo fora, botando o poder fora. O maior segredo do mundo é que o poder está em você. Que você já foi dotado de potenciais inimagináveis, espetaculares, e que você é que escolhe o seu destino. É você que processa as informações com o teu cérebro. E se você aprender a usar bem o teu cérebro, você vai conseguir fazer coisas incríveis. Você vai encontrar soluções para qualquer coisa na sua vida. Não existe nada insolúvel, nada. Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser solucionado. Agora você precisa aprender a fazer as perguntas de forma adequada. Por exemplo, muito melhor do que você ficar pedindo as coisas, né? Que é uma coisa que muitas religiões ficam ensinando o povo a pedir. Então, na verdade, as religiões estão ensinando a pobreza, né? Não ensinando a riqueza. Porque se o cérebro não entende a diferença entre o que é real e irreal, se você pede é porque você não tem. Então, ele vai registrar que você não tem. Ao passo que, se você pular essa etapa e passar a agradecer. Ah, mas eu ainda não tenho. Mas agradeça como se você já tem, né? Como se você já tivesse aquilo, no presente. Agradeça ao universo, agradeça a Deus, agradeça a quem você quiser. Mas agradeça. Mas não só de boca, né? De sentimento, se sinta grato. Esse sentir-se grato, né? Vai processar no seu cérebro a sensação de gratidão, a sensação de abundância, a informação de abundância. E aí, naturalmente, vai encontrar os caminhos para a abundância na sua vida. Abundância de inteligência, abundância de saúde, abundância de bem-estar, de realização, abundância de ampliar o uso dos seus potenciais inatos que já vieram com você. Você já nasceu com esses potenciais. Só precisam ser ativados. Você tem o direito e o dever de ser o herói da sua história. Desenvolver a autoliderança, a liderança de si mesmo. Você liderando você mesmo. Você, o personagem principal da sua vida. Não tem que ter outro personagem principal na sua vida. É você. Quando você chegou no mundo, só tinha você. E quando você partir daqui, só vai ter você.
Então, quem acompanhou você o tempo todo, desde que você chegou e até quando você vai partir, é você mesmo. Então, ficar dando volta por aí, acreditando em conversa dos outros, é roubada, cara. É roubada. Aliás, isso que eu estou te explicando é cientificamente comprovado. Mas não acredita em mim não, cara. Vai pesquisar. Dá seus pulos aí. Dá seus pulos que você não é quadrado. Faça a pergunta correta, adequada, e o teu cérebro vai trazer as respostas para você. Ah, mas o meu cérebro não é internet. Não é, mas ele pode te orientar aonde você vai procurar as coisas, né? Às vezes não está exatamente formatado ali para você entender, mas encontra em outro lugar. Uma pessoa te fala, uma pessoa te pergunta, uma coisa que você assiste, um livro que você lê. Aí, se você faz a pergunta, você quer saber a resposta, vai aparecer a resposta para você. Então, para a gente concluir esse encontro de hoje, o segredo mais estranho do mundo é que os potenciais já estão disponíveis em você. E você vai poder utilizá-los a partir da sua decisão, a partir da sua escolha de querer usar os potenciais que já nasceram com você. E você buscar respostas, aprender a fazer perguntas adequadas que gerem resultados de solução. Aprender a usar melhor os seus potenciais, usar melhor o seu cérebro, ter pensamentos mais coerentes, consequentemente, sensações, emoções mais adequadas e os resultados vão se modificar, as suas ações vão se modificar. Então, toda riqueza ou toda pobreza está disponível e dependente da sua decisão, da sua escolha, da onde você vai pôr atenção, se é na solução ou se é no problema. Se você vai culpar outras pessoas ou se você vai pensar o que você pode fazer para melhorar a sua própria vida e, se possível, contribuir para melhorar a vida dos outros também. Se possível, por que não? Quanto mais você contribuir para melhorar a vida dos outros, mais melhora a sua vida. Respira que eu te conto mais. Eu sou Ricardo Ferreira, coach e psicanalista, e este é o Segredos da Mente. Eu te vejo por aí ou no próximo vídeo.